Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre indicadores econômicos, né? O que são, para que serve, para que eu utilizo, né? Eu vou tentar fazer um resumo aqui bem curto, mas é um assunto e um tema muito grande, tá? Para falar bem mesmo sobre calendário econômico, nós precisamos de no mínimo uns 10 vídeos, né, de uns 30 minutos mais ou menos, né, para falar bem atentamente de alguns até indicadores econômicos, né, para a gente poder pegar aí toda essa amplitude do calendário econômico, né. Mas eu vim aqui nesse vídeo gravar trechos, dar algumas dicas para vocês aqui rápidas, tá? Vai ser um vídeo curto, né, onde eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui como trader, para que eu utilizo o calendário econômico, tá ok? Então aqui, pessoal, eu tenho o calendário econômico dentro do site do investing.com. Entre no navegador de vocês, coloque investing.com. Caiu no investing.com, se quiser fazer um cadastro, é grátis também, não é cobrado nada. Faça um cadastro, meu cadastro está aqui em cima, aqui, tá feito. Não tem custo nenhum, tá ok? Ah, Paulo, mas eu não estou achando o calendário econômico. Escreva aqui, ó, pesquisar no site, calendário econômico. E aí vai mandar vocês para cá. Quando mandar vocês para cá, vai estar cheio de países aqui. Índia, vai ter um monte de países. E aí vocês pegam aquilo que vocês utilizam. Ah, Paulão, eu sou um operador, eu já sou day trader, eu opero mini índice. O que eu devo olhar no calendário econômico para operar mini índice? Brasil, Estados Unidos, zona do euro, alguns outros países, China também, né, para ver como é que está toda a economia dos países. Nós temos acordos econômicos, né? Nós temos acordo econômico com a China, com a União Europeia, com os Estados Unidos. Tudo isso pode influenciar ações, empresas, e isso pode movimentar o índice e trazer volatilidade. Paulão, eu sou como você, eu opero só dólar. O que eu olho? Brasil, Estados Unidos e zona do euro. Não tem necessidade de olhar a China, quem opera dólar? Não. Não há necessidade de ficar atento aos indicadores econômicos divulgados lá da China. Não há necessidade. E da Austrália, e do Japão, e do Canadá? Não. Não. Por quê? Porque a nossa moeda, né, a operação é a nossa moeda contra o dólar. Né? Então, qual está se valorizando? O real está se valorizando? O dólar está se valorizando? Né? E o que provoca essa desvalorização do dólar e o que provoca uma valorização do real ou uma desvalorização do real e uma valorização do dólar? O que provoca, o que traz volatilidade ao dia, né, para que eu tenha bons trades e bons resultados, né? A maioria, não vou falar a maioria, aliás, estou falando a maioria porque eu não gosto de usar 100%, né? Mas, vamos dizer, 99% dos PJs no mercado, eles utilizam o calendário econômico. Mas eles não utilizam o calendário econômico do Investing. Eles utilizam uma plataforma, né, vamos dizer assim, um portal de notícias, que se chama Bloomberg, tá? O Bloomberg, ele vai fornecer um calendário econômico muito melhor, né, e maior do que o do Investing. O Investing, por ser gratuito, por ser de graça, desculpa, o Investing, por ser gratuito, ser de graça, ele tem uma certa limitação, vamos colocar assim, né? Então, lá na Bloomberg, os caras têm tudo. Tem plataforma de operação, notícia, tem site de relacionamento ali, relacionamento empresarial, né? É um gestor conversando com o outro, essas coisas todas, né? Essa plataforma, para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, se eu não tiver enganado, não me falha a memória, tá custando em torno de $20.000 por ano. Se não me falha a memória. Hoje está dando algo em torno aí de R$ 110.000 aproximadamente. R$ 118.000 por ano, tá? Se a gente trazer para
para mês está dando aí aproximadamente 10 mil reais por mês quase, né? Então, assim, é grana, né? Só que o pessoal gestor, os PJs, eles também, eles têm ali, vou dar um exemplo aqui da Guepardo, que já colocou até público, são quase 3 bilhões, né, que está sobre gestão. Então o cara, ele gere 3 bilhões, ele tem condições de pagar 20 mil dólares de Bloomberg, né? O Bradesco, um Itaú, quanto que eles não gerem dentro do caixa deles? Eles têm condições de pagar um Bloomberg, né? O trader que está em casa, o trader pessoa física, já fica um pouco mais apertado, apesar de eu já saber. Desculpa, pessoal. Apesar de eu já saber de alguns traders, ter visto alguns vídeos de traders, pessoas físicas que pagam o Bloomberg e têm acesso. Né? Isso modifica o trade? Não, mas te traz mais informação. Né? O calendário econômico, gente, vamos pensar assim, ó. Ah, eu quero ir para a praia. O que você faz quando você vai para a praia? A primeira coisa que você faz quando você vai para a praia, né? Você vai olhar a previsão do tempo. Vai chover na praia na próxima semana, nos próximos dias? Está chovendo, a previsão é de chuva, não é? Ó, a previsão é de sol e tal, não sei o que. Estamos numa época boa, né? O que você vai fazer? Você vai tomar a decisão de ir para a praia. Se lá na praia está aparecendo chuva, trovoada, é uma época ruim de ir para a praia, o que você vai fazer? Você vai fazer a escolha mesmo assim de ir para a praia? Normalmente pessoas fazem outras escolhas, né? Então o calendário econômico ele traz isso, né? Para nós tomarmos uma decisão. Não quer dizer que é aquilo que vai acontecer, tá ok? Então eu até deixei separado aqui, ó. PMI industrial lá da zona do euro. É um indicador econômico, tá? Ele foi divulgado hoje às 5 horas da manhã. Hoje é dia 23 de abril de 2025, tá? Ele já foi divulgado, o dado anterior é de 48,6. A projeção era que o dado viesse a 47,4, mas o dado veio 48,7, né? Ele veio acima do dado anterior. Mas num balanço geral, ele ainda está ruim. Paulo, mas como assim está ruim? Quando você clica nele aqui, vai abrir essa outra página. Essa outra página vai ter um disclaimer aqui, ó, do que é e o que significa esse indicador da zona do euro, né, que é o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, PMI, né, industrial. E aqui fala, o índice de gerente de compras industrial mede o nível da atividade de gerentes de compras na indústria da construção. Qualquer valor acima de 50 indica expansão da produção na indústria da construção, enquanto que valores inferiores a 50 indicam contração. Então, quando eu volto para o dado aqui e vejo que ele está abaixo de 50, significa o quê? Que ele está ruim. Só que, comparado ao dado anterior, ele está bom porque ele está aumentando. Mesmo que seja 0,1 aqui, um ponto percentual. Mesmo que seja isso, não tem problema nenhum. Tá? Mas ele está mostrando um certo crescimento, vamos dizer assim. Então, isso é um sinal bom. Isso é uma coisa boa. Né? Isso traz o quê? Motivação. Isso traz um pouquinho mais de calor para o mercado. Né? Tudo isso pode influenciar o quê? A compra de euros. Se estão comprando mais euros, o que está acontecendo com a moeda do dólar em comparação ao euro? Ela está sendo desvalorizada. Quando eu trago essa notícia do euro aqui para o Brasil e o dólar sendo desvalorizado, o que pode acontecer aqui no Brasil também? Pode acontecer uma desvalorização da moeda dólar perante o real. Porque se lá na zona do euro, comparado ao dólar, as notícias estão vindo bem, está tudo certo e tal, não sei o quê, o que acontece aqui no Brasil? Quase a mesma coisa. Não é uma 100% de certeza que isso não existe. Eu já vi dados econômicos, principalmente dos Estados Unidos, virem extremamente negativos, mas extremamente negativos. E mesmo assim o dólar subir. Exemplo disso foi o payroll. Eu não me recordo agora se foi janeiro ou fevereiro, tá? Exatamente.
Mas o PERRO, que é o dado dos empregos não agrícolas, né, lá nos Estados Unidos, ele veio mais muito baixo. Vou dar um exemplo, que eu não lembro aqui a numeração, né, certinho, o dado certinho, mas vou dar um exemplo. O dado anterior era 200, a projeção era que caísse para 150. Ele veio menos 100 mil. Se eu olhava aqui, eu falei, meu Deus, é impressionante. E mesmo assim, o dólar subiu naquele dia. O dólar subiu, teve uma alta. Se eu não me engano, teve de 1% até, ou 0,80 por 0,8, alguma coisa assim. Então, você não pode levar isso à risca. Por quê? Porque talvez, anteriormente, o pessoal, o PJ, já previa que a moeda iria desvalorizar nos próximos dias, nas próximas semanas, eles já derrubaram o preço. Então, antes do dado ser divulgado, o preço da moeda está precificado. Aí o que acontece? Alguns desavisados não prestam atenção, não estão olhando para o mercado. O cara entra, não, saiu o dado negativo, seu vende aí para mim. Aí o cara vai lá e vende. O corretor dele vende. O que acontece? Já está precificado. Se nenhum dos dois estão tomando atenção nisso, quando o cara vender, vai ter gente para comprar. E aí vão aumentar o preço da moeda. Aí o cara vai se desesperar. Mas como assim? O dado veio negativo, o preço subiu. Não, encerra a posição para mim aí que eu acho que vai dar merda. O que acontece? O cara teve prejuízo. Porque ele pediu para vender. O mercado subiu. Tá lá para cima. Ele pede para encerrar a posição e está encerrando a posição com prejuízo. Isso acontece muito, tá, pessoal? Mas acontece demais. Por isso os indicadores econômicos, eles têm que vir para te ajudar a tomar uma decisão. Não é porque você olhou na previsão do tempo, que vai fazer sol no final de semana, que o feriadão vai ser legal e tal, se o teu carro está no mecânico, se você não tem dinheiro para viajar, adianta o que olhar tudo isso? Não adianta nada. Entenderam onde que eu quero chegar? Então tudo tem que fazer parte de um processo. Eu tenho o meu trade system montado, né? A minha forma de operar, né? O meu sistema de negociação, ele está montado, né? Eu tenho 5 indicadores. O calendário econômico faz parte de um deles, né? Então quando eu sento na minha mesa que eu vou tomar minha decisão, eu olho para os 5 indicadores. Aí depende do que os 5 estão me falando. Se no mínimo 3 estão falando para mim comprar, eu vou procurar a posição de compra. Se 3 estão falando para venda, eu vou procurar posições de venda. Se 4 estão falando para mim comprar, eu vou aumentar minha posição. Se 5 estão falando para mim comprar, eu vou ao meu teto máximo da posição. Eu tenho uma divisão de quantidade de contratos e tal. Esse é o meu trade system. Eu sempre indico, né? Pessoal, montem um sistema para você trabalhar, né? Um sistema de negociação, um trade system, né? Isso facilita demais a tomada de decisão de vocês. Isso traz tranquilidade para vocês, né? Pô, aqui o PMI vai ser divulgado nos Estados Unidos às 10h45. O gráfico está falando que não precificou. O gráfico está me apontando queda. O gráfico está falando para mim vender. Outros indicadores estão falando para mim vender. E o dado aqui do PMI às 10h45, ele veio negativo. O que eu vou fazer então? Vou procurar por movimentações de venda. Gerenciando minha posição e uma quantidade controlada de contratos. É isso, meu dia a dia. Bem simples. É simples agora, mas no começo foi bastante difícil, né? Montar esse trade system não é fácil. Desculpa, montar essa fórmula, esse jeito de operar, não é fácil. Mas depois que você monta, fica bem tranquilo, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Tá ok, pessoal? Lembrando também, os indicadores, eles mudam de horário, tá? De março até novembro, os indicadores que estão marcando aqui, ó, 10h30, 10h45, 11 horas, como exemplo aqui, a partir de novembro até março de 2026, eles vão sair, respectivamente, todos 1 hora mais tarde, por causa do horário de verão dos Estados Unidos. Então, se aqui, em abril, está marcando 10h30, se lá em novembro tiver um PMI saindo aqui às 10h45,
né? Se eu tenho às 10h30 um PMI saindo a divulgação, o horário será das 11h45. Se eu tenho a vendas de casas novas aqui, ó, sendo divulgado em novembro, dezembro, né? O horário que hoje é 11 horas, lá vai estar meio-dia, por conta do horário de verão dos Estados Unidos, tá? É um dado divulgado do próprio governo, do próprio país. Nós não mandamos, nós não reclamamos. Eles divulgam no dia que eles querem, da forma que eles querem, tá? É só seguir certinho como funciona, né? Então tá aí, pessoal, um pouquinho, né, do calendário econômico, né? Se quiserem, deixem comentários aí pedindo, né? Fala um pouco do indicador tal e tal, não sei o que. Eu venho, gravo o vídeo para vocês, explico um pouco a minha opinião sobre cada indicador, né? Paulão, como é que eu faço? Eu não sei a descrição do indicador. Eu cliquei no indicador como você mostrou, e aqui, quando abriu essa página, esse índice aqui de explicação, ele estava branco. Eu não tinha nenhuma explicação. Como é que eu faço? Às vezes isso pode acontecer, tá, pessoal? Tem indicadores que essa descrição aqui não tem. O que você faz? Inteligência artificial, ChatGPT. Coloca lá o nome do indicador e pede para ele te dar um resumo sobre o que é, como proceder em cima daquilo, tá? E as inteligências artificiais estão aí para isso, para nos auxiliar, tá ok? Aí procure entender, tá? Certinho, e aplique corretamente isso no seu trade system. Certo, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.